Olá, começamos agora mais um episódio da segunda temporada de Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos um convidado ou uma convidada para falar sobre uma grande reportagem, seja em livro, podcast ou qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriani e eu sou professor de jornalismo da PUC de São Paulo. Olá, meu nome é Diogo de Holanda, também sou professor de jornalismo da PUC São Paulo, e hoje a gente recebe aqui a jornalista, escritora, professora Fabiana Moraes, direto do Recife. Ela vai falar com a gente sobre o mais conhecido dos seus 5 livros, O Nascimento de Joyce, Transsexualidade, Jornalismo e os Limites entre Repórter e Personagem. Bem-vinda, Fabiana. Bem, obrigada pelo convite. A gente se encontrou há pouquíssimo tempo, né, aquela aula incrível, e estou animada para falar especificamente sobre esse livro. Obrigado. Muito bom ter você aqui, Fabiana. Vamos começar. Você no livro dá uma definição muito simples do que é uma reportagem, né, do que deve fazer uma reportagem, que é responder à pergunta por que as coisas são como elas são. Então, eu queria começar perguntando por que esse livro é como ele é, né? De onde vem o Nascimento de Joyce e do que ele trata. O Nascimento de Joyce vem após um período no qual eu tinha realizado 2 reportagens de bastante, assim, profundidade, né, de bastante tempo, bastante investimento, que foi Os Sertões, que foi uma reportagem que eu lancei em 2009, e depois eu fiz um caderno chamado Quase Brancos, Quase Pretos, que era sobre a questão racial no Brasil. E aí essas 2 reportagens, elas traziam vários perfis, né? Eu trabalhei apenas com perfis, eu gosto bastante né, de perfilar, né, e eu sempre falo que é uma maneira de falar do macro a partir do micro, de certa maneira, né, e aí também estava muito influenciada, eu estava fazendo, na época, doutorado em Sociologia, e eu estava enlouquecida por essa questão dos perfis. Eu tinha conhecido um sociólogo que eu gosto bastante, chama Bernard Lahire, e ele trabalha muito com essa questão do perfil, né. E aí depois eu fiquei pensando que eu não queria fazer uma reportagem nova naquele momento, e eu não queria de novo fazer, sabe, perfilar várias pessoas. Eu pensei em perfilar uma pessoa, uma reportagem inteira sobre uma pessoa. Tinha essa vontade. E uma outra questão que fazia muito tempo que me rondava era falar sobre esse nascer estando no mundo, né? Essa questão que é tão pertinente, né? Sempre foi pertinente a gente, a nossa história, que é uma patrulha em relação ao corpo do outro, e quando esse corpo é excessivamente patrulhado, e quando esse corpo deseja ser para além, né, do que esse corpo diz. E aí eu já tinha observado, eu tinha feito uma reportagem também com várias pessoas trans aqui de Recife, pessoas transexuais e travestis aqui de Recife, e eu tinha ficado muito satisfeita com o resultado, né? Eu queria escrever melhor. E aí eu estava fazendo doutorado na época, eu estava de licença do jornal, mas eu comecei enfim, essa questão ficava me instigando muito, e eu decidi que pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana eu ia sair desse meu afastamento para escrever a tese e ia começar a fazer a reportagem, pelo menos a pesquisa de campo. E eu comecei a fazer desse jeito, né? Comecei a visitar o setor de ginecologia do Hospital das Clínicas aqui de Recife, e foi lá que eu conheci Joyce. Bom, para situar o leitor, né, Joyce, enfim, muitos leram, mas outros também ainda estão com esse prazer aí no horizonte. Joyce era um trabalhador rural, né, Fabiana, assim, uma pessoa muito distante dos estereótipos femininos, que se via como mulher e passou por uma operação de redesignação sexual, né? E é interessante como que a sua reportagem, quando foi publicada no Jornal do Comércio, causou
causou um desconforto em pessoas que, assim, que a gente jamais imaginava que poderiam se incomodar, né? Inclusive artistas, enfim, pessoas que, em tese, seriam mais, com a cabeça mais aberta. Fala um pouquinho, por favor, sobre esse impacto que a reportagem causou, entre outras razões, pela foto. Uhum. Sim. Na época que a reportagem saiu, né, a gente recebeu, enfim, bastante mensagens, telefonemas, né, assim, a gente já tinha um uso de rede social grande, mas não como agora, né, assim, né, o Jornal do Comércio, que é o jornal no qual saiu essa reportagem, ele nem existe mais impresso, ele é totalmente agora digital. Mas na época, essa questão que Diogo falou, né, é uma artista daqui, ela escreveu uma mensagem que eu acho muito significativa e que eu falo dela no livro, né, justamente por isso, né, de certa maneira imaginava que por ser uma pessoa que lida com o campo da arte, com tudo isso, que geralmente são pessoas mais relacionadas ao campo progressista, mas talvez a gente tenha que abandonar essa ideia, né, talvez seja uma ideia que falha, o problema é nosso, não das pessoas, dos outros, né, a gente tem visto isso cada vez mais, né, vamos lembrar do secretário de Cultura que um dia desse passou por aí do governo Bolsonaro. Mas na época essa artista disse assim, que ia cancelar o jornal porque era uma imagem muito apelativa, né, que é justamente essa imagem de Joyce dentro da casa dela, cobrindo o corpo nu, e essa imagem é atravessada pelos elementos da Vênus, né, de Botticelli. E ela disse que era uma imagem apelativa, né, tudo isso. Mas eu acho que é mais importante ainda, talvez, dizer, na verdade, o quanto, na época, a reportagem ela causou muito mais proximidade, sabe, assim, uma aproximação das pessoas em relação a ela, a Joyce, do que esse movimento aí, né, do que esse exemplo da artista. Isso aconteceram outros, mas foi muito mais, assim, nem se compara, inclusive, a quantidade de pessoas que, na verdade, se aproximaram e queriam saber dela, e queriam ajudá-la, e ficaram solidárias, enfim. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver com uma não, apesar da fala lá da artista, uma não espetacularização desse cotidiano, né? Na verdade, eu acho que é uma questão que para mim é importante, que eu inicio ali, talvez até sem saber, que era uma não espetacularização de Joyce, e não espetacularizando, você, de certa maneira, você traça linhas que são muito mais de semelhança entre quem está lendo e quem está sendo reportado, do que de diferenças, né? Essa diferença, vejam como Joyce vive, vejam quem ela é, o que ela faz. Não era isso que eu estava interessada. E eu acho que isso tem um resultado que é interessante, que é ler Joyce e ver Joyce como alguém que pode estar do seu lado, que pode estar à sua frente, que pode ser sua amiga conversando com você. Não uma pessoa que vai te entreter, aquela vida que vai te entreter, sabe? Então, acho que tem um pouco disso. Eu acho que uma dos trunfos do seu livro, né, você faz uma análise muito interessante, né, do seu próprio envolvimento com a Joyce durante todo esse processo e das dificuldades, né, do envolvimento da repórter com a sua fonte, e depois, na segunda parte do livro, faz uma grande análise sobre a imprensa, e é interessante pensar que essa reportagem foi publicada em 2011, né, então há 10 anos atrás, e eu acho que desde então a gente vê uma tendência muito crescente de um jornalismo que é muito mais empático, que se preocupa muito mais, até na segunda parte do seu livro você faz uma crítica a Janet Malcolm, né, que tem o jornalista e o assassino, e que lá tem uma frase que muita gente sempre usou, né, que a atividade jornalística se nutre da vaidade, da ignorância e da solidão das pessoas. E eu acho que o seu jornalismo e esse jornalismo que está se fazendo hoje,
ele é oposto a isso, não é? Ele é um jornalismo inovador nesse sentido de estar buscando uma faceta que realmente compreender o outro na sua totalidade. Sim. É aquilo, né, Fábio? Assim, tipo, a medicina, o direito, eles podem ser monstruosos, eles podem ser libertadores, né? Eles podem ajudar você a estar vivo, a estar livre, e eles podem fazer o contrário, eles podem te prender ou te matar. Então, assim, eu acho que geralmente se olha o jornalismo, né, como esse, há bastante tempo já, na verdade, é uma profissão que vem sendo muito defenestrada, né? E acho que tem, claro, uma contribuição nossa nesse sentido, para essa má figura, digamos assim. Mas é isso, né? Esse jornalismo que, de certa maneira, é muitas vezes reducionista, né? Né? E que é isso, que não gosto de falar só espetaculariza o outro, mas que é uma palavra, sei lá, que outrifica. Acho que Spiva que tem expressões melhores, né? Que ela fala, né? Mas né, essa coisificação, essa outridade, né? Que eu acho que foi algo derivado também aí de uma etnografia lá no seu início, né? Vamos ver como vivem as pessoas daquela ilha tal, como eles são diferentes. Então a gente meio que construiu essa ideia no jornalismo também, né? Que está calcada na ideia de novidade também, aí tem vários elementos. Mas eu acho que é isso, o jornalismo, assim como a medicina ou o direito, né, ele pode ser tanto um agente promotor desse reducionismo, mas ele pode ser também o agente, a ferramenta de destruição desse, né, de tentar causar, como a Silvia Moretson já escreveu, causar essas fissuras, né, entrar, né, é possível fazer isso, né, e eu acho que é possível fazer isso não somente num jornalismo alternativo, sabe, ou no jornalismo independente, esses termos que a gente pode até discutir eles depois, mas até na grande imprensa também, sabe? Eu não acho que isso é uma característica só possível em reportagens, também não acho que só em reportagens, e também não acho que só em veículos com esse caráter de independência ou ser alternativo, né? Então, eu acho que é algo que sim, eu concordo com você, que vem sendo mais observado, e eu acho que isso é um movimento muito de fora para dentro, sabe? Eu acho que tem uma pressão social por essa mudança, e isso vem causando coisas bem interessantes. Fabiana, no seu livro você conta como é que foi, como que ficou complicada depois, né, a sua difícil, desafiadora a sua relação com a Joyce, né? Como é que aquela, digamos, projeção que ela ganhou, que o jornal deu a ela, né, também acabou gerando expectativas sobre você, né, e também uma cobrança sua mesma em relação a si própria, né, que não eram sustentáveis, digamos assim, né? Olha, hoje, passados 10 anos, né, uma pergunta, você voltou a ter contato com a Joyce, soube dela? Enfim, o que você tem? Como é que ficou essa relação? Day after? Foram vários day afters, assim. Imagina. Foram vários. Porque a reportagem saiu em 2015, né? Mas aí, em 2011, mas em 2015 eu lancei o livro, né? Então, de certa maneira, assim, voltou tudo, né? Eu escrevi o último capítulo do livro. Aliás, escrevi o segundo e o terceiro capítulo do livro nesse momento, né? Eu tinha só a reportagem até então, que é de 2011. E a gente fez alguns lançamentos, né? Eu fiz o lançamento aqui em Recife, fiz aí em São Paulo, fiz no Rio, fiz em Porto Alegre, que é onde a Arquipélago, a editora que lançou o livro, é sediada em Porto Alegre. E aí, já estava no lançamento aqui em Recife, né? A gente, inclusive, foi uma coisa muito, muito, muito massa que aconteceu na época. A gente autografou juntas o livro. E aí a gente se reencontrou e acho que em 2016 ou 2017, eu não me lembro bem agora, eu gravei um documentário com ela que eu nunca lancei. Esse documentário, né? Esse documentário precisa ser refeito.
Muita coisa aconteceu, a gente ficou bem, clássicos do cinema independente brasileiro, a gente ficou sem grana, e eu queria fazer um roteiro novo e fazer uma montagem nova, então ele tem uma montagem, ele foi entregue, ele foi feito via edital, mas eu quero retrabalhar esse material, né? No meio disso tudo aconteceu muita coisa, e que eu nem posso falar muito sobre o que aconteceu, porque justamente o documentário mudou por causa dessas coisas. E aí isso vai ser o documentário foi gravado de um jeito, aconteceram algumas coisas que eu quero mudar o documentário por causa disso. Mas sim, a gente se encontrou algumas vezes, e é o que eu posso te dizer, eu acho que é o que eu falo lá no livro em algum momento, que essas reportagens, muitas vezes, elas causam um impacto muito grande, elas fazem uma diferença, né? Mas muitas e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, elas trazem uma mudança muito mais para o jornalista que escreve, né? Ou capitaliza muito jornalista que escreve. E para a pessoa tem, claro, uma contribuição naquele momento, mas depois a vida segue, né? O jornalista vai atrás de outras e outras e outras reportagens né? Então, eu acho que as demandas que Joyce queria ali, que eram demandas não só válidas, mas eram extremamente necessárias, somente a questão da casa, né? A questão de alimentação, que era muito difícil. Ela conquistou algumas coisas depois daquilo, ela conseguiu, por exemplo, se aposentar, isso foi uma questão que na época era forte, assim, que a gente foi ali e aqui tentando ajudá-la mesmo a conseguir isso, então ela se aposentou como agricultora, né? Ainda bem que ela conseguiu fazer isso antes das reformas todas, né? Porque ela não teria conseguido deixar isso para depois. Mas ela conseguiu se aposentar e ela era inscrita em programa social, né? Essa aposentadoria foi, assim, foi fantástica, porque era uma renda, de fato, maior que ela tinha, porque a renda do programa social, era Bolsa Família, era muito pequena, né? Então, ela conseguia ter essa renda, mas era muito baixa, né? E o salão dela rendia muito pouco, e depois que ela fez a cirurgia, a clientela fugiu, né? Porque isso foi uma coisa interessante de observar, a clientela dela lidava com ela, né? Mesmo ela sendo Joyce, mas sem a cirurgia. Depois da cirurgia, depois do retorno dela, né? E aí Joyce tinha uma neovagina, né? Joyce não tinha mais um pênis. E a cidade, as pessoas que cortavam cabelo com ela simplesmente sumiram. Então ela foi bem difícil esse momento, porque ela não podia, ela tinha feito a cirurgia extremamente delicada, né? E ao mesmo tempo a renda dela caiu drasticamente. Então, ela ter se aposentado como agricultora rural foi bem importante, né? Para ter uma segurança alimentar, para ela continuar tendo a casa, tudo isso. Da última vez que a gente se encontrou, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Vou colocar aqui a imagem, né, que o Diogo tinha feito a pergunta, que é a capa do Caderno de Cidades, onde a gente vê essa referência aí ao Botticelli e a gente vê também a Joyce. Mas eu acho que essa temática é fascinante porque a gente que está na universidade e que as alunas e os alunos nos seus TCCs querem fazer reportagens, muitas vezes querem fazer já nesse estilo, né, de conviver mais com as suas fontes, de compartilhar mais, de uma certa parceria até, digamos assim, e aí eles enfrentam várias dificuldades que você enfrentou, ou seja, né, no fim das contas, existe uma demanda muito grande quando você realmente faz um texto com uma fonte num sistema de um certo envolvimento no nível que você, né, chegou. Então, queria que você também fizesse um pouco uma reflexão aí sobre isso e desse algumas dicas, porque nossos alunos, eles têm muitas dificuldades, às vezes, né? E aí não sabem lidar, é muito difícil, né, essa relação. E além disso, né, Fábio, talvez a dificuldade disso maior é que são casos que não se repetem, né? Então você está o tempo todo assim, a cada nova aproximação com muita
uma duração de tempo grande, tudo isso, assim, traz elementos novos a cada, né, a cada nova investida. Posso dizer assim, não vai ser fácil, principalmente quando você tem esse contato com pessoas que estão em grande vulnerabilidade, né? As pessoas, elas costumam te ver como, né, como a jornalista e como, não como empresa, mas como a jornalista pessoa. Ela não acha que você, ela não te vê como uma empresa, digamos assim. E geralmente as empresas não estão muito preparadas também para dar um suporte aos jornalistas. Talvez essa é algo que hoje eu me ressinto um pouco de não ter trabalhado no livro, né? Eu acho que se eu fosse reescrever o livro hoje, eu queria trabalhar mais essa questão, perguntar também às empresas, né? Como é que se lida com, né, por essas vulnerabilidades, né? Porque várias vezes, Joyce, faltava tudo. E estava eu e o fotógrafo, a fotógrafa a Oélia, o Rodrigo, o motorista na época também, Kennedy, e a gente ficava numa situação muito delicada também, né? Muito menos delicada, muito do que a situação de Joyce, óbvio, mas a gente ficava sem saber muitas vezes como lidar com certas situações, né? Mas o que eu posso dizer é que entender que essas relações elas têm essa natureza delicada mesmo e que elas não se repetem. Então, assim, não vai ter uma fórmula para uma pessoa que vai funcionar com a outra, por exemplo, sabe? Isso não vai acontecer. É preciso que você entenda, e aí eu acho que isso é importante, eu acho que não pode se esquecer de um caráter técnico, embora fale tanto sobre subjetividade, mas a gente não pode esquecer de um caráter técnico também que tem nessa relação. Você está escrevendo sobre a vida de alguém porque você vai levar essa vida de alguém para um outro lugar, seja para um podcast, para um documentário, você vai publicizar essa vida, e você é o filtro, você está filtrando essa existência para esse outro suporte para publicizar essa pessoa. Então, tem uma relação técnica aí que tem que ficar clara, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer que a pessoa está, enfim, uma relação de confiança, ela não se constrói apenas tecnicamente. E se eu estou falando sobre minha vida para você, e se eu estou, né, permitindo que você me acompanhe durante semanas, ou meses, ou anos, né, porque se estabeleceu uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela não é garantida apenas de uma tecnicalidade. Então, essa natureza técnica e não técnica que precisa ser observada, né? E você caminhar, né, nessa dualidade de relação, mas sem esquecer, né, que o que eu quero dizer o que eu acho muito perigoso é quando você se comporta como um melhor amigo daquela fonte, sabe? Eu sou teu grande, que é um pouco que a Janete Malcolm trata lá no Jornalista e o Assassino, que é a relação que um dos, né, não sei se é o Jeffrey, tem com o acusado, que de dizer eu sou seu amigo, né, para conquistar uma confiança. E aí isso eu acho bem, bem complicado, eu acho que é antiético mesmo, né? Não significa também que você vai dizer, não, eu vou ver você passando por um grande perrengue, sem grana, e vou para minha casa porque eu não quero ter uma relação, porque minha relação com você é técnica, não vou te dar, não vou, sei lá, comprar uma comida para você, ou fazer uma pequena compra para você, porque eu quero uma relação técnica. Nenhum desses extremos me interessa, mas eu acho que é compreender a natureza dual dessa relação, né? E saber que ela, sim, ela vai ser delicada, vai ser difícil, e as pessoas geralmente te olham como uma espécie de tábua de salvação. Isso acontece. E aí é muito importante que você não traga para si essa carapuça, né? Que isso fique claro para a pessoa que você não é, porque senão é um caminho sem volta. Certo. Fabiana, na transformação de uma pessoa em personagem,
o que é necessário, digamos? Basta um talento literário do jornalista, ou é preciso também que o personagem, né, que essa pessoa que vai virar personagem, tenha um certo número de características? Como é que você vê esse trabalho, né, de construir um personagem na não ficção? Sim. Eu acho que acho que é uma coisa interessante observar é que esses personagens nunca são só eles, né, digamos assim. Por exemplo, pensando Joyce, né, Joyce também era a cidade dela. Joyce também era, naquele momento, um Brasil que estava se abrindo e permitindo, né, as cirurgias para pessoas transexuais no sistema público de saúde. Ainda é possível, né? Naquele momento tinha menos gente, hoje tem mais, mas ainda é possível via SUS, apesar de todas as questões. Como não tenho acompanhado isso muito de perto, eu não sei se hoje tem, sei lá, mais impedimentos, tem sido mais difícil, eu imagino que sim, né, frente ao que a gente tem vivido. Mas nessa construção era importante conectar, né, alinhavar, digamos assim, tanto os elementos da personagem, tanto de Joyce, né, e toda a sua história, né, e essa mulher agricultora que se apaixona e que quer, enfim, mudar a sua vida. Tinha tanta essa história dessa mulher agricultora, cabeleireira, mas também era uma forma de contar um pouco da própria cidade e da família dela. Então, eu acho que é isso que enriquece muito o personagem também. Não só Joyce, mas outros personagens, né? Que é como eu falei um pouco para vocês, essa ideia de falar do macro a partir do que é aparentemente micro é muito, para mim, ela é fundamental para a escrita, né? Para o desenvolvimento de um personagem. E aí também a gente não pode esquecer os elementos ficcionais que atravessam o jornalista também, né? Eu não posso nunca dizer que eu fiz Joyce só apenas de dados extremamente objetivos e percepções objetivas, né? Aí vai entrar também todas as características que a escritora também acrescenta a essa personagem, né? Nossa, Fabiana, passou muito rápido, já chegamos aqui nas horas das despedidas, então quero te agradecer muito. Né, foi uma conversa muito legal, muito importante sobre questões essenciais do jornalismo. Parabéns pelo seu livro. Obrigada, Fá. Obrigada, Diogo. Obrigada, Cris, que está aí dando esse suporte. Obrigado você. Parabéns pelas colunas também. Até o próximo.